O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização sobre saúde mental e emocional que acontece no mês de janeiro. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo a Viviane Vieira Croce, psicóloga e neuropsicóloga do grupo NeuroPro. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Feliz Ano Novo. Muito obrigada, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falar de um tema tão relevante que é o Janeiro Branco, né? Pois é, vira o ano, começa janeiro, as pessoas fazem muitos planos, muitas metas. Talvez seja o mês ideal para falar sobre saúde mental, né? E o tema desse ano ele é muito bacana, porque ele fala sobre a gente praticar no dia a dia. Quando chega janeiro, todos nós temos as nossas metas, né, de ano novo, mas e depois? A gente acaba esquecendo delas, e com isso também esquece da nossa saúde mental. Viviane, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre depressão, ansiedade, outros transtornos psicológicos, que muitas vezes são tratados como tabus, né? Exatamente. Esse, na verdade, é o grande ideal do Janeiro Branco, é trazer essa conscientização do quanto é importante falar sobre saúde mental e que depressão não é preguiça, de que a ansiedade não é frescura e que sim precisa ter um olhar em relação a isso, né? Porque é tema público e precisa ser tratado. Tem dicas que a gente pode trabalhar no dia a dia para controle, para falar sobre depressão, o que a gente pode fazer, ou ansiedade? Posso trazer algumas dicas como saúde mental como um todo. Uhum. Alguns hábitos de rotinas que nós podemos ter, como, por exemplo, praticar atividades físicas, falar sobre nossos sentimentos, ter tempo de qualidade, né? Porque a gente fica com aquela assim, eu estou na correria, mas está o tempo todo ali conectado, não está aqui presente, conversando. Desconectar um pouco é bom, então. Desconectar um pouco é necessário, né? A vida real acontece aqui fora. Para algumas pessoas não, né? Eu digo, é que a gente está tão dependente desse mundo digital, né? Que às vezes estamos sem internet aqui, o trabalho não flui, né? É uma loucura. A gente se perde, né? Uhum. E, inclusive, até a questão da alimentação, cuidar um pouco dos industrializados que nós consumimos no nosso dia também altera o nosso funcionamento cognitivo. Mente e corpo é uma coisa só. Eu preciso olhar para o meu dia a dia, para como eu organizo o meu dia a dia, quantas horas por noite eu durmo, se esse sono é de qualidade, como eu estou me sentindo no dia a dia para que seja um hábito cultivar a saúde mental e não procurar apenas quando já perdeu o controle da situação, né? Agora, você falou que conversar é uma coisa importante. Conversar com quem? Então, a gente, enquanto psicóloga, a gente sempre tenta a pessoa buscar uma rede de apoio, que seria o quê? Às vezes um familiar, às vezes um amigo, né? Mas nós sabemos que algumas situações a gente não quer levar para um conhecido porque a gente quer alguém neutro. Então, às vezes, nessa hora pode ser um momento de procurar ajuda profissional. A gente vê que cada vez mais, a gente falou sobre a tecnologia, né, mas cada vez mais está sendo difundido esses problemas que a gente vem sofrendo. Isso dá mais visibilidade, mas a gente vê que também as pessoas às vezes têm vergonha de dizer que tem depressão, ansiedade. Isso também é um problema, né? Exatamente. Ainda temos muito a questão do preconceito, né? De acreditar que, levanta da cama e vai dar uma volta. Isso, tu tens que te ajudar. É preguiça, né? né? E sempre costumo dizer, né? Se você hoje está com uma perna fraturada, a pessoa não fala para você, vamos, caminha que ela vai melhorar. Mas se você está com seus sentimentos feridos, a pessoa fala, não, levanta, vai dar uma volta, tomar um ar, sai um pouco desse quarto, como se fosse uma escolha. Saúde mental e emocional são dois itens diferentes? É a mesma coisa, são apenas termos sinônimos, né? Então a gente precisa, para ter uma vida melhor, saber trabalhar nossos sentimentos. E eu percebo muito na terapia que as pessoas, quando iniciam o tratamento, às vezes elas têm dificuldade de nomear os próprios sentimentos. É muito comum falar, eu estou ansioso. Na verdade, você está estressado, você está cansado, você está sobrecarregado. São outras coisas que estão acontecendo dentro de você. E quando eu sei o que eu estou sentindo, fica mais fácil saber o que fazer para melhorar também, né? Como é importante o autoconhecimento, né? Saber o que é cada sentimento. E também entender que a nossa vida passa por momentos, por fases, por mudanças, né? E respeitar esse tempo das coisas acontecerem é fundamental para que essa saúde mental também se mantenha. Agora você falou dos exercícios, né? Eu comecei a correr no final do ano e vi como melhorou a minha vida. Mentalmente eu estou falando, porque assim, você começa a colocar o seu raciocínio em dia. Como é importante praticar um exercício físico, né? E trago mais um ponto. As pessoas também buscam, às vezes, uma meditação, por exemplo, para conseguir regular, né, essas emoções, trabalhar essa ansiedade. Só que a meditação, ela não é só sentado ali, respirando fundo. Ela pode ser correndo também. Naquele momento que você faz o quê? Que você esvazia sua mente. Isso que é meditar. É você estar realmente em silêncio. Pode ser correndo, não precisa ser sentado ouvindo uma música, né? A gente vê que esse problema emocional, quando não tratado, lá na frente, no início, né, ele vai trazer um grande problema para a pessoa, né?
Ele pode trazer consequências que às vezes iniciam emocionalmente, e o que a gente traz muito na psicologia, né, a gente chama de psicossomática. Quando você não trata um sentimento, ele vai para o teu corpo. Então, às vezes você está ali anos com uma dor de estômago, que na verdade não é uma dor de estômago física, ela é emocional. É alguma coisa que você não fala, que você não expõe, não coloca seus limites nas relações, por exemplo. Por isso é importante sempre procurar um profissional. Né? Sentiu alguma coisa diferente, eu não estou conseguindo dormir, alguma coisa está me incomodando, é importante procurar um profissional. Quem busca atendimento psicológico não é porque tem problema, é porque quer resolver. Problemas todos nós temos. Verdade. E às vezes, antigamente a gente falava isso, né? Meu Deus, não vai falar com o psicólogo, você não é louco, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas que a gente está falando sobre tabus, né? As pessoas, infelizmente, pensam nisso. E, assim, ao longo desse tempo já, eu percebo também que a gente recebe crianças com depressão já. Então, essa questão da saúde mental, ela tem sido tão divulgada, né, trazida, que tem se olhado para a saúde mental também na infância, na adolescência, não apenas na vida adulta. Porque quando a gente está falando sobre problemas de saúde mental, ele pode daqui a pouco, uma conversa, mas até o medicamento pode contribuir, né? Às vezes é necessário, né? Quando a gente recebe um paciente em psicoterapia, né, com atendimento psicológico, a gente percebe que só a terapia não é o suficiente, a gente encaminha às vezes para o médico também. Mas quando falo da infância e da adolescência, a gente percebe que às vezes uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, baixa a autoestima dela, vai afetar a saúde mental dela. Os pais estão se separando, ela teve uma mudança de escola, né, não consegue se relacionar muito bem com alguns colegas, sofre bullying. Precisa também ser olhada para a saúde mental dessa criança. Então é importante muito essa campanha Janeiro Branco, é ideal conversar com os familiares. Com certeza. Rede de apoio é fundamental porque nós não nascemos para viver sozinho, não nesse mundo, né? Viviane, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. Bom dia.